E aí, Thiago, beleza? Boa noite aí, gente. Boa noite. Beleza? Bom, Boa meu noite. amigo? Opa, bom você. Bom, e aí, Felipe? Beleza? Olha, Thiago, tudo jóia? Então vamos Sir. iniciar aqui, tá, pessoal? Vamos disponibilizar na tela para vocês. Vocês devem estar vendo aí a figura de uma calculadora, creio eu, né? Agora sim. Vocês devem Agora sim. estar vendo aí a figura de uma calculadora, né, pessoal? Fala, professor. Oi? Tudo bem? Tudo bem? E aí, beleza? Bom. Bom, graças a Deus. Vocês devem estar vendo a imagem de uma calculadora aí, creio eu. Isso mesmo. Isso. Beleza. Isso. Alguém conhece, já trabalhou com essa calculadora aí? Não, Nunca, professor. Ainda não? Beleza. É uma calculadora muito usada aí na área financeira, pessoal que trabalha aí em financeiro, normalmente, né, contadores, ela é usada bastante. Eu vou já até no chat aqui jogar para vocês um, um endereço aqui que vocês podem acessar e já visualizar ela. É um emulador onde você pode usá-la dentro, acessando pelo Google, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Então, estou mandando o endereço aí para vocês, de onde vocês podem acessar. Já devem ter recebido aí pelo chat. Vocês podem já abrir aí, né? E enquanto eu vou dando a explicação na aula, vocês podem ir mexendo e podem ir trabalhando nela. Mas depois, conforme o andamento da aula, evidentemente, a gente vai fazer as operações, né? Se tiver que fazer com ela, trabalhando todos em conjunto. Então, conforme eu vou explicando para vocês como é que faz uma operação, vocês vão fazendo e a gente vai confrontando os resultados, todo mundo está conseguindo efetivamente chegar, né, onde no entendimento que tinha que chegar aí com relação ao assunto. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar esse emulador aí que eu compartilhei com vocês. Vamos ver. Vocês estão vendo que tela agora? Web 12C Emulator? Isso. Isso mesmo. Isso aí? Beleza. Então dá para ver que eu estou botando números aqui na calculadora, certo? Certo. Beleza, show de bola. Tá? Então, se vocês quiserem aí, de repente tiver como, né, a possibilidade, vocês podem ir até fazendo junto. Tá? Então, eu vou ensinar aqui uma série de funções dessa calculadora, tá? Ninguém precisa ficar expert nela, né? Mas ela tem algumas funções que a gente vai usar e funções assim até relativamente tranquilas de se usar, sem maiores problemas, certo? Então, eu vou seguir uma lógica aqui dentro daquilo que a gente vai efetivamente trabalhar, aquilo que a gente efetivamente vai estudar, né? E aí eu vou passando cada uma dessas funções aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Voltando. Vocês podem perceber que ela é dotada de três cores. Você vai ver a cor branca, com algumas descrições em branco, efetivamente, a cor azul
e um amarelinho por cima. Tá? Essas funções, né, você vai acessar sempre de uma maneira muito simples. Né? Então, quando você, por exemplo, operar a função f, você vai usar sempre a função marrom que está em cima do teclado. Vejam que a cor é igual à cor da descrição que está em cima do teclado. Então, vamos imaginar que você vai calcular uma amortização, por exemplo, né? Ou uma taxa interna de retorno, você vai sempre usar a função f e vai apertar a tecla onde a função marrom relativa ao que você precisa estiver presente. E aí, obviamente, aqui não vai dar resultado nenhum, porque a gente não tem nenhum número aí efetivamente calculado. Tá? Então, essa é a parte inicial da calculadora, observar sempre esses detalhes. Sempre quando você quiser acionar uma função azul que está dentro da tecla, você vai apertar a função G e vai acionar a função azul que você for utilizar. Tá? Quando você não teclar função F ou função G, significa que você vai estar usando sempre a função anotada na tecla da calculadora que está em branco. Tá? Obviamente, aqui ela não está desligando efetivamente, né? Mas, naturalmente, essa tecla aí, a tecla liga e desliga dela. Talvez por ser um emulador de internet, ela não desliga. Né? Mas na calculadora normal, que vou mostrar na câmera aí para vocês, é essa daqui, ó, é a mesma calculadora, tá? Essa daqui você vai apertar o ON, vai ligar efetivamente, né? E apertar o ON de novo, ela vai desligar, tá? Bom, vamos lá. Andando com relação aos conceitos. Vamos imaginar que vocês estejam fazendo uma conta qualquer aqui, tá? Então, a função mais, menos, dividir e vezes aqui, ela é um pouquinho diferente do que a calculadora tradicional, tá? Então, vamos imaginar que você queira fazer a conta 10 mais 10. Então, você vai apertar 10, vai sempre usar a função Enter, 10 mais. Então, o mais, o menos, o vezes, né, a multiplicação, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão funcionam como se fosse o igual da calculadora tradicional, tá? Funciona como se fosse o igual. Então, eu fiz essa conta, 10 mais 10. Vamos imaginar que eu quero fazer uma outra conta e esse número já não me importa mais. Então, sempre que você for zerar a memória imediata da calculadora, você vai utilizar a função f CLX, né? Ou x igual a zero, ou CLX. Você vai apertar a função f CLX, porque ele está usando a função, né, que está na calculadora marrom aqui em cima, que faz com que a memória da calculadora, nesse caso, da operação imediata da calculadora, zere. De maneira que, se você for fazer uma conta subsequente, não haverá nenhuma interferência daquele número que você estava usando até então. Então, eu estava aqui, 10, Enter, 10, mais. Mas não era para ter feito essa conta. Poxa, não era para ter feito essa conta. Vou lá no F, CLX, e faço a conta que eu quero na sequência. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Tranquilo, né? Sim. Bem, professor. Até aí, tranquilo. Tá? Então, e aí tem o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu estou fazendo a conta 10, Enter, 10. Aí eu percebi que eu errei. Eu errei o 10. O segundo 10 não devia ser 10, devia ser 20. Eu só aperto o CLX aqui. 10, aliás, CLX, aí era 20. 20 mais. Então,
A função aqui, CLX, no caso, ela elimina apenas, né, da memória da calculadora o último número digitado, como eu fiz aqui. Vou zerar de novo, FCLX. Então, 10, Enter, digitei 10. Não era 10, era para ser 20. Aperto CLX aqui, ele conservou na memória da calculadora o primeiro 10 que eu digitei, 20, mais. E assim sucessivamente. Então, o CLX sozinho, sem o acionamento da tecla F, vai efetivamente apagar o último número que você digitou. E a função F, seguida de CLX, vai zerar a memória da calculadora para que você comece novamente a fazer a operação que você quer fazer. Tá? Bem tranquilo isso daqui, não tem segredo. Vamos a uma outra função importante aqui, tá? Que é essa função aqui. Essa função aqui é a delta percentual. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho dois números quaisquer e eu quero saber a variação percentual entre um número e outro. Então, vamos lá. 10, Enter, 1. Se eu fosse somar, eu daria um mais aqui. Daria 11, evidentemente. Se eu fosse diminuir, 10, Enter, menos. Errei aqui no 10, Enter, 1, menos. 9, evidentemente. E assim sucessivamente. Se eu quisesse dividir 10 por 10, por exemplo, 10, Enter, 10, divide, e assim sucessivamente. Tá? Mas, no caso, eu quero saber o percentual existente de variação entre um número e outro. Ou seja, quantos por cento eu tenho entre um determinado número e outro. Então, vamos imaginar que eu digite aqui 100, Enter, 10, delta percentual. Então, eu tenho uma variação de menos 90% partindo de 100 para 10. Tá? Vamos fazer de novo. Então, 100, Enter, 10, delta percentual, uma variação de menos 90%. Essa função aqui, ela elimina possíveis anomalias na hora de se calcular efetivamente a variação percentual. Uma função bem interessante. Vamos fazer o contrário. 10, Enter, 100, delta percentual. 10, Enter, 100, delta percentual. Tá aí a variação entre um número e outro. Né? 1, Enter, 10, delta percentual. E assim por diante. Né? 200, Enter, 100. Menos 50. E assim por diante, efetivamente. Então, essa tecla aqui, ela apura a variação percentual entre uma grandeza e outra. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professor. Certo. Certo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Percentual sobre o total. Nós temos uma outra tecla aqui. Opa, voltando ao lugar certo. Que é essa tecla aqui, ó. Percentual sobre o total. Então, 100, Enter, 10, percentual sobre o total. Então, 10 corresponde a 10% de 100. E é isso aí. Muito simples. Vamos imaginar que se tem aqui, então, 1000, Enter, 500. 500 corresponde efetivamente à metade
do 50% de 1.000, né? E assim por diante. Então, são teclas muito simples, né? E a gente entendendo, isso aqui parece, né, uma coisa muito complexa, e ela, realmente, os cursos mais avançados dessa HP aí, fazem cálculos bastante interessantes, né? Ela chega a processar cálculos, assim, para determinados cálculos. É uma calculadora bem bacana, assim, para a área administrativa, financeira, controladoria, né? Contabilidade, enfim. Então, é uma ferramenta aí bastante importante. Para o estudo de viabilidade em que faremos, também vai ser efetivamente uma ferramenta aí bastante interessante para a gente poder trabalhar, tá? Vamos lá. Existe também um mecanismo aí nessa calculadora que é o seguinte: imagina que você quer guardar um determinado, né, número na memória da calculadora para usar nas contas sequenciais que você vai fazer, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu digito aqui 15, né? Sempre dá Enter, STO1. Tá? A tecla, quando você tecla a função STO1, significa que você está guardando esse número aqui na memória da calculadora, para usar em operações seguintes. Agora, vamos imaginar que, além do 15, você descobriu que quer também guardar na memória da calculadora mais 100. Então, 100 mais 15. Aí você vai digitar 100, STO, mais 1. Então, o que significa isso? Que você, efetivamente, juntou aqueles 15 que estava efetivamente na memória da calculadora, mais 100. Tá? De maneira que, se você vier aqui e apertar a função RCL1, perdão, que eu vou fazer de novo, tá? 15. Deu certo. Deu certo? É que Meu Deus. isso deu para mim aqui, sumiu. Verdade, deve ter. 15 STO1, tá? Fazendo de novo. Aí, 100 STO mais 1. Vejam, vocês viram que embaixo do número ele apareceu a função STO mais 1, né? Então, eu estou querendo dizer que eu quero juntar na memória da calculadora mais 100. Então, se eu vier aqui apertar RCL1, ele somou na memória da calculadora 115. Era 100, os 15 inicialmente, mais os 100. Então, essa função STO, ela registra na memória determinado número, se você quiser, e a função RCL efetivamente resgata esse numeral, né? Então, pode ser que você vá resgatar no RCL1, no RCL2, depende efetivamente da quantidade de memórias que você registrou na calculadora. Tudo bem até aqui, gente? E para apagar esse número da memória, professor? É só apertar o FCLX? Você efetivamente aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já tô. Quando eu zerei a operação, ó, ele já não busca mais, tá vendo? Ó, Ah, sim. tá? Então, para que serve essa função aí? Porque assim, ó, às vezes a pessoa está fazendo contas muito grandes, né? Então, e ele precisa, por exemplo, que, sei lá, no 10º número que ele digitou, aquilo entre na memória, porque ele vai usar aquele 10º número dele 5 ou 6 operações depois. Aí ele aciona a tecla RCL1 ou RCL2, enfim, e assim por diante, para buscar aquele número que ele vai precisar, tá? Então, vocês vão ver agora, eu vou abrir uma planilha que eu tenho aqui e vou fazer um exemplo para vocês, tá? Nós vamos fazer esse cálculo, inclusive, depois, utilizando HP. Mas eu vou fazer esse exemplo para vocês. Nem tentem entender agora a metodologia. Nós vamos aprender depois, tá?
mas eu vou já fazer esse cálculo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só montar o esquema aqui para poder passar para vocês. Então, vamos lá. FCLX, sempre tome o cuidado de apertar essa função para zerar qualquer número que tiver na calculadora. Tá? Então, vamos lá. 57.965.26. Enter. Eu só vou sair de um lugar para pegar um número no outro, tá, gente? Mas aí eu já vou passando para vocês. Tá? E aqui eu já vou explicando também algumas outras teclas que a gente vai usar, tá? Então, eu apertei esse número aqui, tá? E apertei essa tecla aqui, FV. Então, 57.965.26, Enter, FV. FV significa valor futuro, tá? Em português, valor futuro. Então, eu estou dizendo para a calculadora que esse 57.965.26 é algum número que remete ao futuro, que está projetado para o futuro. Vamos em frente. Aí eu vou apertar a seguinte tecla, 29.85 e a tecla I. Então, significa que, vou voltar aqui que eu apertei duas vezes, 57.965.26 FV, 29.85 I, tá? Significa, então, que 57.965,26 é um valor projetado no futuro, estou dizendo para a calculadora, apertei a tecla de valor futuro, tá? É um valor, então, projetado no futuro a uma taxa, I significa taxa, de 29,85%. Então, 57.925,26 é um valor futuro projetado a uma taxa de 29,85. Ok, gente? Vamos lá. Deu para entender até aqui? Deu sim, professor. Beleza, show de bola. Aí agora eu vou apertar a tecla número 1 e a tecla N. Quer dizer primeiro período. Então, 57.965,26 projetado a valor futuro em uma taxa de 29,85% corresponde ao período 1. Então, N1 significa, ou 1N no caso, pela ordem, significa o primeiro período. Então, se a gente quiser fazer um entendimento técnico disso aqui, significa que 57.965,26, por exemplo, é o resultado de um fluxo de caixa projetado no final do primeiro ano, por exemplo, ou no final de 6 meses, ou no final de 3 meses, mas ele é um valor futuro, projetado para um primeiro período de apuração que nós estamos fazendo. Tá bem? Depois nós vamos fazer isso aqui na prática, tá? Por enquanto, eu estou dando as orientações básicas para vocês, para que na hora que a gente vai fazer, vocês já tenham alguma ideia, alguma noção de como tem que operar a calculadora. Tá? Pois bem, nessa operação aqui, lembra que eu comentei com vocês na aula de ontem sobre a questão do valor do dinheiro no tempo? De maneira que nós pegávamos determinados fluxos de caixa projetados e trazíamos ao valor presente, descontando uma determinada taxa. Lembra que eu falei isso? Pois bem,
Eu tenho que ser redundante aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, 57.925,26, valor futuro, projetado no futuro, a uma taxa de 29,85%, no primeiro período, que pode ser um encerramento de alguns meses ou de um determinado ano, tá? Nos traz o seguinte, vou apertar a tecla PV. PV significa valor presente, ou present value. Significa que 57.965,26, projetado no futuro, descontando a taxa de 29,85% no período 1, trazido ao valor presente, ao momento atual, ou seja, com a taxa de 29,85 descontada, me dá o valor de 44.640,17. Aqui tem uma orientação importante, pessoal. Sempre que vocês estiverem fazendo essa operação, esse número negativo vai aparecer, ok? Por que ele aparece? Porque significa que nós estamos descontando determinada taxa do valor futuro. Portanto, a calculadora entende isso como uma redução. Logo, ela traz o valor a um valor descontado. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Tudo sim, professor. Beleza. Tudo jóia. Show de bola. Então, anotem esse valor aí. 44.640,17. Nós vamos continuar. Agora, nós vamos fazer praticamente a mesma operação, mudando apenas duas condições. Vamos lá. Nós vamos mudar nós vamos para o segundo período. Então, o segundo período tem um valor de 62.771,79 no futuro. Há uma taxa de 29,85, representado por I. Aqui já é o segundo período, 2N. Naturalmente, eu quero saber agora o valor presente dessa operação. Então, eu tenho aqui 37.228,93. Essa operação, efetivamente, pessoal, não sei só se eu fiz o acúmulo lá atrás, né? Eu não fiz o acúmulo lá atrás. Essa operação, então, aí eu vou mostrar para vocês com o acúmulo, tá? Essa operação efetivamente representa que nós estamos trazendo determinado valor futuro ao valor presente. Então, só um segundinho, pessoal. Eu vou fazer um preparo aqui para poder efetivamente mostrar para vocês uma outra situação aqui, como exemplo. Só lhes peço um segundo.
Só um segundo, tá, pessoal? Estou acertando aqui para vocês. Bom, eu vou prosseguir aqui. Vai ficar difícil de mostrar para vocês nessa condição aqui, mas no final eu passo para vocês o que eu ia mostrar. Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá, professor. Beleza, então. Então, vamos lá. Tem uma outra técnica. Então, essa operação, efetivamente, né, ela nos mostra, tá, as funções que, basicamente, nós vamos usar para fazer o cálculo dos índices econômicos e financeiros. Tá? Então, elas são funções importantes, né, e que depois a gente fazendo os cálculos na mão, vocês vão poder ter realmente a experiência de poder chegar aos resultados utilizando efetivamente a calculadora. Tá? Tem uma outra função importante aqui, que é a seguinte. Ó, vejam que nós temos aqui duas casas depois da vírgula. Tá? Vamos imaginar que eu quero trabalhar determinada operação com 4 casas depois da vírgula. Pois bem, é muito simples. Você vai apertar a função F4. 4 casas depois da vírgula. Ou você vai apertar a função F6. 6 casas depois da vírgula. Ou a função F9. 9 casas depois da vírgula. Não quero nenhuma casa depois da vírgula. F0. Ué, quero continuar com 2 casas depois da vírgula. F2. Então, vai ter casos em que vocês vão precisar utilizar 5, 6 casas depois da vírgula. Tá? Ou a totalidade das casas depois da vírgula. Né? Se você está usando a calculadora em uma operação automática, ela vai usar as casas decimais que já estão ali registradas. Se você vai anotar um número para depois fazer um cálculo na mão, por exemplo, pode acontecer, ou passar por uma planilha, alguma coisa, aí você precisa estar atento a utilizar o número de casas decimais que ele for efetivamente conveniente. No caso, por enquanto aqui, nós trabalharemos até esse momento aqui com 2 casas depois da vírgula. Tá? Tem outras. Isso que eu vou passar para vocês é mais a título de curiosidade, mas é também uma função da calculadora HP12C. Tá? Então, a calculadora HP12C, ela calcula também a quantidade de dias entre determinadas datas. Então, vamos lá. FCLX sempre, só para não correr o risco de ter nenhum número, né, na memória. Se eu quiser calcular uma data, a quantidade de dias entre 2 datas, eu venho aqui na função G e aciono a base DMY. Ok? Então, G DMY significa que vai trabalhar com dia, mês e ano. Tá? Aí, vamos imaginar o seguinte, eu quero saber a quantidade de dias entre a seguinte data. Aí você vai usar sempre dessa forma, tá? 23.10, vamos imaginar que seja 1998, tá? Então, vai digitar 23 ponto, aí no caso está vírgula, mas significa o mesmo que ponto, tá, pessoal? Tá? 10, 1998.
Enter. Vamos colocar mais casos. Eu falei que ia trabalhar com menos, mas nesse caso aqui vai precisar. Vamos de novo, que eu errei aqui. Só um segundinho. Então, vamos lá. Função G DMY, dia, mês e ano. Eu quero saber a quantidade de dias entre duas datas. Então, vamos lá. 23. Imagina que a primeira data é 23.10.1998. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Né? Então, vamos lá. Aí eu aperto a tecla Enter. F6. 6 casas depois da vírgula. Aí a data seguinte é 05 de fevereiro de 2000. Então, 05.02.2000. Está aqui a segunda data. Aí eu aperto a tecla G e vou na tecla delta DYS. 470 dias existem entre as duas datas referidas. Vou fazer de novo para vocês verem. Então, GDMY. Vou para a primeira data. 23.10.1998. Enter. A segunda data é 05.02.2000. Aí eu vou na tecla G delta DYS. 470 dias existem, 470 dias entre essas duas datas. Tudo bem até aqui, pessoal? Certo. Tudo jóia. Tudo sim. Esse tipo de cálculo, ele pode ser usado por pessoas que vão fazer cálculos de juros, por exemplo, né, que vão fazer cálculos efetivamente de datas para um possível financiamento, de número de dias para um possível financiamento, e assim por diante. Tá? Aí tem uma outra operação. Tá? Eu quero somar 52 dias a data de 25 de maio de 2000, e eu quero saber que dia e mês e ano vai cair efetivamente 52 dias para frente. Tá? Então, a gente faz o seguinte. 0 aqui. G, DMY. 25. Ponto do 05, 2000. Ou 25 de maio de 2000. Enter. Aí eu quero 52 dias somados a essa data. 52, G. E aí eu vou procurar aqui a função data. Data. Então, veja só. Olha como que apareceu o resultado. 52 dias somados a 25 de maio de 2000 cairá no dia 16 de julho de 2000, num domingo, representado por 7, porque domingo é efetivamente o 7º dia da semana. Então, 16 de julho de 2000 cairá em um domingo. Tudo bem até aqui? Professor, esse 7 é o sábado ou domingo? É o domingo. Domingo? Domingo. Aí ele conta aí como a segunda-feira fosse o primeiro dia. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Então, aqui representa efetivamente um domingo. Ok? Beleza até aqui, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Beleza.
Está encerrando essa chamada, então. Eu vou finalizar alguns minutinhos, só vou finalizar com vocês na sala nova, ok? Certo. Beleza? Beleza. Eu já vou desconectar aqui e a gente já